Hey, muito boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Profissão Palestrante. Para você que tem uma história, e hoje o nosso papo vai ser sobre história, hein? Para você que tem uma história, para você que tem uma carreira, para você que tem uma jornada, para você que tem um conhecimento que acredita que isso possa impactar as plateias das empresas, as plateias do mundo e que possa transformar e que possa ajudar pessoas a se desenvolverem mais, ajudar a fazer pessoas transformarem a tua jornada, então você está no lugar certo. Aqui no MBA Palestrante, e principalmente aqui dos nossos episódios do Profissão Palestrante, é como você se profissionalizar no mundo das palestras, se tornar um palestrante profissional e, quiçá, viver 100% de palestras. Eu vou pedir aqui para o pessoal aumentar um pouquinho o ar-condicionado para mim, por favor, que está muito quente. Está esquente. Bom, para a gente começar legal, vamos colocando aqui, coloca no chat de onde que você é. Coloca aqui, ó. Eu sou fulano de tal, da cidade tal. Coloca aqui que é muito legal a gente saber. Eu já tô vendo a Ciara, quem mais? A Rita. É muito bacana, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Vai colocando aqui de onde você é. Bom, pessoal, nessa nossa série, nessa nossa edição especial do Profissão Palestrante, eu estou sendo responsável por trazer uma série para vocês de como construir a estrutura de uma palestra profissional. Qual que é a importância, pessoal, de você ter a sua palestra, o contexto da tua palestra, a técnica, o método da tua palestra dentro de uma metodologia de uma palestra profissional? Eu vou passar alguns benefícios para você. Primeiro, você não corre o risco de fugir do time, de fugir do horário da palestra. Muitos palestrantes, quando eles até têm uma boa história, eles até têm um poder ali de impactar as pessoas, porém, muitas vezes ele fica perdido no conteúdo. Às vezes entrega o conteúdo rápido demais, às vezes não sabe como finalizar a palestra. Então, um dos principais benefícios de você ter uma palestra profissional é justamente esse, de você ter o time certo de começo, meio e fim da sua palestra. Segundo benefício, que eu acredito que ele é fundamental, é que quando você leva um modelo de palestra profissional, é notório. O contratante já bate o olho na sua palestra e fala, ele sabe literalmente o que ele está fazendo. Independente de ser a sua primeira palestra ou a sua 100ª palestra. Eu já palestrei, eu já perdi a conta. Eu acredito que foram mais de 1000 palestras, entendeu? Cada palestra ela tem um efeito diferente, ela tem uma emoção diferente. Cada palestra você está num momento diferente. Eu vou contar uma coisa para vocês aqui, que é particular e íntima minha, né? O meu pai, o seu Heitor, mais conhecido como Carequinha, ele era o cara mais gentil do mundo, o cara mais fantástico do mundo, o cara que, vou te falar uma coisa, é porque eu sou pai. Não, eu não estou dando a minha opinião, eu estou falando alguns adjetivos que eu ouvi no velório dele. Eu ouvi adjetivos assim, Francisco, o Heitor era o cara mais legal que eu já vi. Francisco, o Heitor era o cara mais boa praça que eu já vi. Francisco, o Heitor era o cara mais honesto que eu já vi. Eu ouvi isso assim inúmeras vezes. E o meu pai, ele morreu no dia 8 de agosto de 2015. Para quem não sabe qual é essa data, ou para quem não recorda, dia 8 de agosto é um sábado, véspera do Dia dos Pais. Eu enterrei o meu pai no dia 9 de agosto de 2015, Dia dos Pais. E no dia 20 de agosto de 2015 eu tinha uma apresentação para fazer na prefeitura. Era uma licitação que nós estávamos concorrendo e eu tinha uma apresentação para fazer, né, em formato de palestra na prefeitura. E ali tinham as autoridades, tinha o secretário da Educação, secretário do Desenvolvimento, vice-prefeito da cidade, tudo, né? Da minha cidade, cidade de Santo André, quase 800 mil habitantes. Uma grande licitação na época, né, em 2015. E aí passei todo aquele processo, né, de velório, de luto, e no dia 20, meus amigos, às 8h30 da manhã, eu estava pronto lá para levar a minha apresentação, para levar a minha palestra. E eu vou falar uma coisa para vocês, sabe o que me deu forças? Porque quem aqui já passou por um luto muito forte? Meu pai foi a primeira pessoa que eu perdi assim na vida, sabe?
de grandeza maior, do alto clero da minha existência, foi a maior pessoa, é a maior pessoa. Ele era o meu melhor amigo, entendeu? Eu não sabia como continuar sem ele. Mas o que aconteceu? Dia 20, eu estava lá com uma apresentação com todos os pontos a serem citados. E essa apresentação, não que ela fosse maior do que a minha dor, não que ela fosse maior ou mais importante do que o meu pai. É que eu imaginei, poxa, Francisco, você estava enlutado ali, você poderia ter dado uma desculpa, você poderia ter falado, olha, eu não vou, eu estou de luto. Mas não, eu fiquei pensando, o que o meu pai faria? O que o meu pai... Não, o que o meu pai faria não. O que meu pai, o que o Heitor mandaria eu fazer? Eu tenho certeza que ele vem falar, filho, vai lá, faz o que você tem que fazer. Eu tô bem. Vai lá, filhão. Vai lá e arrebenta, que eu tô bem. Eu tenho certeza que ele ia mandar eu fazer isso. Eu tenho certeza absoluta. Então eu engoli o choro, entendeu? Choro esse que eu, quando bate muita saudade, tenho até hoje, entendeu? 9 anos depois, vai fazer 9 anos agora do falecimento do meu pai, no dia 8 de agosto, agora em 2024. 9 anos depois, eu ainda tenho essa dor. Eu ainda tenho essa saudade. Eu ainda tenho esse desejo de reencontrar. E um dia eu vou reencontrar. Um dia que Deus quiser. E tá tudo bem, eu vou estar preparado para falar com os dois. Com o Criador e com o meu pai. Você tá entendendo? Só que a fórmula da apresentação, o molde da apresentação, fez com que não diminuiu minha dor, não me tirou do luto, não amenizou o sofrimento que eu estava passando, mas me deu condições plenas de ir à frente de pessoas importantes, secretária da Educação, secretária do Desenvolvimento, secretária do CPTR, vice-prefeito, tal, periquito, papagaio, cachorro, a nata estava ali para me ouvir. E aí eu fui lá e apresentei, entreguei, fui aplaudido, fui embora e chorei sozinho. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Por que eu tô falando isso para vocês? Porque a importância de uma estrutura, a importância de um molde, um esqueleto, um formato profissional, ele vai te livrar de N situações. Vai ter dia que você vai ser chamado para uma palestra e que você não vai estar legal. Vai ter dia que você vai ter brigado com alguém, vai ter dia que você vai estar triste, vai ter dia que você vai estar com cólica, as mulheres, vai ter dia que você vai estar com dor de cabeça, os homens, vai ter dia que tudo vai estar de saco cheio. Francisco, isso acontece, meu rei. Acontece. Eu confesso para você que acontece. Então, por isso, a importância de uma palestra profissional. Palestra essa que é composta por alguns itens que eu estou trazendo em alguns episódios, tá? Nós começamos pela entrada impactante, você já aprendeu qual que é o conceito de entrada impactante. Não perca a sua identidade. De uma apresentação atraente, como se apresentar de uma forma atraente. A galera tá fazendo bastante comentário. Eu não consigo ver, pessoal. Eu não consigo, mas eu tô com a Cal aqui. Cal, se tiver alguma pergunta, alguma coisa pertinente, levanta a mão que a gente interrompe aqui. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, porque talvez surja aí alguma dúvida, você pode fazer, que a gente vai colocando aqui no meio da aula, tá bom? Vocês aprenderam como fazer uma promessa profunda, né? Como eu atrair, como eu plantar, como eu fazer com que a pessoa fique sentada ali até o final da minha palestra. A gente aprendeu o que é rapport, essa conexão, técnicas, dinâmicas, essa aproximação com o público. E o tema de hoje, em específico, é história envolvente. É sabido que a história, ela é a cereja, praticamente, do bolo. Uma das cerejas. Esse negócio de palestra, ele é um bolo com várias cerejas, tá? Então, a história, ela é uma das cerejas do bolo. A história, ela tem um poder tão profundo na gente, porque você lembra da tua infância. Você lembra, assim, quando te contavam história. Você lembra como que a gente aprendeu a ler. Foi com livros de história, de contos. A gente, desde criança, todo mundo adora desenho animado, todo mundo adora novela, todo mundo adora filmes. E a gente vê, ó, para vocês verem aí, né, olha como que é impactante isso, gente. Olha como que é forte. Olha como que a mídia trabalha isso muito bem. E às vezes você, palestrante, se você não conseguir criar e desenvolver uma técnica de contar história,
você vai ficar para trás. Eu vou dar um exemplo para vocês agora próximo, tá? Até quem não assiste ou quem não assistiu Big Brother ficou preso nas histórias. Teve 2 casos ali de 2 rapazes que tiveram conflito com suas esposas. Parece que um ali, a esposa já se separou enquanto ele estava lá dentro da casa, e o outro, quando saiu, parece que se separou da esposa depois que ficou milionário, coisa do tipo. O que acontece, pessoal? História. Houve-se um texto, criou-se um pretexto e gerou um contexto. Ó, texto, pretexto e contexto. É mais ou menos assim que eu vou explicar para vocês hoje. Tá? Eu vou falar para vocês o que não é uma história atraente e eu vou falar para vocês o que é uma história atraente. As pessoas confundem muito história com eu discursar algo, com eu trazer apenas um fato que aconteceu. Olha, pessoal, vocês viram como que eu contei aqui a história do falecimento do meu pai? Vocês viram que eu peguei um texto, eu utilizei de um pretexto e eu coloquei um contexto. Por que eu contei a história do meu pai aqui para vocês? Obviamente, é uma história íntima minha, uma história particular minha, que eu utilizei dela para exemplificar. Eu posso trazer vários exemplos para vocês, mas eu decidi, neste momento, honrar a vida de quem está aqui comigo ao vivo, às 18 horas e 44 minutos, honrar com a história mais nobre que eu tenho da minha vida, que é a passagem do meu pai para um plano maior. Então, eu contei uma história, ó, pega a visão, eu usei a minha história com a história de alguém e estou utilizando a tua história para te ensinar algo. Conseguiu juntar as peças? O que não é uma história? Simplesmente contar o fato. Simplesmente falar algo. Olha, gente, tal dia eu estava assim, fazendo aquilo, e aí aconteceu que chegou fulano. E aí quando fulano chegou, eu falei, o que você está fazendo aqui? Que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Gente, isso é só um fato. Por mais importante que ele seja. Se eu contasse aqui para vocês, olha pessoal, meu pai no dia 8 ele faleceu, aí no dia 9 eu enterrei ele, na segunda-feira eu fiz um discurso, tudo, tal, e aí foi assim, parará, piriri, pararó, seria de qualquer forma. E hoje é um erro que eu vejo muitos palestrantes. Todo mundo ama a história, todo mundo é conectado pela história. A história é o que vai fazer o teu público fazer assim, ó, com a tua palestra. Eu faço parte disso. Ou então pegar a tua palestra e fazer assim, ó, isso faz parte de mim. Você está conseguindo entender? A história, ela tem um peso tão forte, mas tão forte. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo sobre história. Olha como que história é forte. Quem aqui já assistiu aquele seriado, aquela série da Netflix chamada La Casa de Papel? Quem aqui já assistiu? Levanta a mão aí e fala, eu assisti. Quem aí já assistiu? Ou assistiu um episódio, ou assistiu uma temporada, enfim. Quem aqui assistiu La Casa de Papel? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Por quem que você estava torcendo lá em La Casa de Papel? Para quem não assistiu, pessoal, La Casa de Papel foi um plano, ó, o Comunicação e Mídia, a Sara assistiu. Boa. Agora, vamos lá, gente. Para quem não sabe o que é La Casa de Papel, ó, a Ciara falou que minha filha assiste. Para quem não sabe, La Casa de Papel é uma história contada na Espanha, onde um professor com visões políticas, sociais, ele arma um plano para invadir a Casa da Moeda da Espanha. É isso mesmo, ele tem um plano de invadir a Casa da Moeda da Espanha, e aí ele recruta vários especialistas de várias nacionalidades, né? E ele dá o nome para eles de... Tem a Tóquio, tem qual que é o nome lá de outro? Me ajuda aí. Tem a Tóquio, tem o Berlim, tem a... Putz, faz tanto tempo que eu não assisti. Mas enfim, onde que eu quero chegar nessa história? Ó, tá vendo? Mais uma vez história. Daqui a pouco você vai pesquisar aí. O que é La Casa de Papel? Enfim, e ele recruta, e cada personagem, cada... participante, cada componente daquele grupo, daquela organização, tem uma história. Tem uma história, cada um tem uma história individual. E eles entram e começam, e é uma parada tão romantizada, tão estratégica, tão louca, que aí eu vou te falar uma coisa. Por quem que você estava torcendo em La Casa de Papel? Para a polícia ou para o grupo do professor que estavam ali
fazendo o trabalho do assalto ao banco. Gente, é unânime. É unânime. Todo mundo. Essa série, ela foi, acho que uma das séries mais assistidas do planeta. Premiada. Gente, uma série... E olha que série espanhola é ruim pra caramba, mas essa daí quebrou a banca. Essa daí foi muito boa. Essa daí todo mundo assistiu e foi uma coisa que o pessoal grudava, o pessoal maratonava e ela deu um hype ali também na época da pandemia, que a galera tava em casa, ela explodiu. E todo mundo torcia, e eu vou falar pra vocês aqui, pelos bandidos. E sabe o que fazia a grande diferença dessa série? Era a história que era contada de cada um. E como era contada essa história. Olha o poder que a história tem. A gente, quando assiste uma novela, quando assiste um filme... Ó, tem um agora bem recente. Por que vocês acham que o Coringa faz mais sucesso que o Batman? Porque a história que o Coringa conta, parece que ela é mais louca, ela é mais atraente. E ele é o bandido. A gente não pode esquecer que ele é o bandido da história. E como que faz nós, pessoas de bem, torcer por pessoas que ali naquela história, naquele contexto, são infratores? História, o poder da história. E você tem esse mesmo poder na sua mão. Então, nunca apenas discurse uma história. Nunca. Por mais forte que seja a sua história, por mais importante que seja a sua história, porque ela, a princípio, ela está dentro do teu coração, ela está dentro da tua mente. E qual que é o teu papel como palestrante? Colocar a tua história ou a história que você está contando de alguém na cabeça e no coração de quem está assistindo. Como eu fiz agora com vocês. Eu tenho certeza que daqui a pouco vai sair um monte de gente pesquisando o que é La Casa de Papel, quem que é Berlim, quem que sei lá, esqueci o nome. Quem que é o professor? Quem? Lisboa. Quem que é esses personagens? Quem que são esses bandidos que todo mundo adorava eles? O poder da história. Você não contar uma história envolvente da tua palestra é um grande prejuízo. Pense num prejuízo da oportunidade que você vai perder. Francisco, então como eu conto histórias? Eu vou passar agora uma regra para vocês de como contar história, tá bom? História é um fato. Deixa eu melhorar aqui meu ângulo. Aí, agora tá melhor. História é um fato. História é um texto. História é um ocorrido. História é um núcleo. Você não precisa assim, desde lá quando eu nasci em Barbacena e eu fui para São Paulo e eu comecei a carpir, não sei, o piriri, bararó e fiz isso. E o meu primeiro emprego foi na tal. E o meu segundo foi tal. Não é isso. Você vai no núcleo base da tua história. A tua história, ela tem que conter uma pílula, como se fosse a Matrix. Sempre quis fazer isso aqui que eu vou fazer agora. A história, ela tem que dar opção. Você quer a pílula azul ou a pílula vermelha? É isso que uma história tem que causar na pessoa. É isso que uma história ela tem que gerar contexto, ela tem que gerar energia, ela tem que gerar dor, ela tem que gerar emoção, ela tem que gerar riso, ela tem que gerar choro. Ela não pode ser contada de qualquer forma. Você pode usar a tua história ou a história de alguém, tá? Pegar esta história e envolvê-la com a plateia. Como que você faz isso? Trazendo um ponto de conclusão, um ponto de desejo, um ponto ou um método de cura. Essa história tem que ser transformada em algo que seja usual, em algo que seja praticável. Por exemplo, eu usei para vocês a história na minha palestra pós-falecimento do meu pai. Para que eu usei aquilo? O que era o teor final? Era para que você entendesse a importância de uma estrutura de uma palestra profissional. E eu posso fazer isso com qualquer coisa, com qualquer pessoa, em várias histórias que eu tenho na minha vida. Com vários momentos que eu tenho na minha vida. O grande problema de hoje, quem está contando história, é porque quer partir desde lá do ponto que não tem conexão nenhuma. A arte de contar a história não é um dom. Eu fico pé da vida quando o pessoal fala, nossa, o Francisco tem o dom da comunicação, ele prende a gente, ele tem o dom da história. Não tenho dom coisa nenhuma, eu estudei para fazer isso aqui. Eu não tenho dom.
Vocês um dia, tem gente que já deve passar por isso. Tu estuda, tu pratica, você faz isso a vida inteira, aí chega um abençoado mesmo, que te ama e fala, nossa, você tem um dom, né, Ciara? Nossa, a Rita tem um dom tão grande, né, Sara? Nossa, que dom que a Sara tem! E parece que quando você fala que você tem, quando falam que você tem um dom, parece que está desprezando tudo aquilo que você estudou. Tudo aquilo que você treinou, tu passou noites e noites ralando para conseguir fazer o que tu faz hoje. Aí me chega um abençoado, lindo do céu, né? Maravilhoso do céu, e me fala, ai, você tem um dom, né? Não, eu não tenho dom. Eu não tenho dom. Eu confesso para vocês que desde a minha época de escola, de adolescência, eu nunca fui o mais inteligente, eu nunca fui o mais popular, mas eu sempre fui o mais esforçado. Sempre, sempre. Então, eu me esforcei para aprender isso daqui que eu estou passando para vocês. Então, vamos lá, vamos contextualizar? Eu separei para vocês aqui uma trilha, tá? Uma história. Você tem que contar a história de alguém ou a tua história. Mas não a história toda. Você tem que pegar um contexto específico, como se fosse, numa música, você não precisa cantar a música inteira, só o refrão. Você vai pegar uma história, você vai pegar o refrão dela, e essa história pode ser sua ou pode ser de alguém. Você pode, por exemplo, chegar, pessoal, na sua plateia. Eu tenho um professor que olha, vamos supor que você está ensinando sobre isso aqui. Eu tenho um professor chamado Francisco Almeida. Ele é um cara assim, 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 assado. Ele contou, certa vez, que o seu pai, tal, e ele fez uma palestra pós-falecimento. Você não vai inventar a história para você. Se dentro daquele contexto você precisar contar uma história, essa história pode ser tanto sua como de alguém. Porém, o que essa história precisa ter? Para mim deixar bem claro para vocês. Vocês têm que colocar o contexto dessa história na vida de quem está te assistindo. Por exemplo, eu contei o contexto da história do seu Heitor na tua vida, enquanto eu estava contando. Eu fiz isso proposital. Nossa, Francisco, você usou a história do seu pai para isso? Sim, eu usei, porque essa história ela é minha e eu faço uso dela no momento estratégico que eu quiser. Está conseguindo pegar essa visão? Então, o que não é uma história? Eu contar todo o contexto infinitamente sem terminar. O que é uma história? Uma história, ela é uma música, e você vai pegar a parte do refrão dessa música, que é o núcleo base dela, e você vai transformar ela em uma solução para a sua plateia. Só que a única forma que você tem de criar uma solução através da tua história é fazendo a tua plateia fazer parte dessa história. Quer ver como eu vou fazer vocês fazerem parte? Eu quero que você agora, neste momento, assim como eu passei, talvez o momento mais difícil da minha vida, eu quero que você busque agora na tua memória qual foi o momento mais difícil da tua história. Pensem aí, não precisa escrever, mas pensem aí, qual foi o momento mais forte, mais tenso, mais poderoso de toda a sua existência. Pensou? Agora eu quero que você me fale 3 coisas. 3 lições que você consegue extrair deste momento mais importante da tua história. 3. Se esforce. Eu sei que talvez nesse momento agora, ao lembrar da tua história, você deve estar ficando emocionada, você deve estar ficando nervosa, você deve estar ficando emocionado, nervoso, você deve estar ficando feliz, ou você deve estar, meu Deus, que alívio, eu passei por tudo aquilo. Mas eu quero que agora, neste momento, você tire 3 lições do momento mais punk da tua jornada, nesse lugar chamado Terra. Eu te coloquei dentro da minha história. Olha o que eu acabei de fazer. Quem aqui se esforçou para pensar no momento mais punk da vida, você entrou na minha vibe, você entrou na minha história. E isso, eu vou falar uma coisa para vocês. Nós podemos fazer com qualquer história. Qualquer história. Seja ela qual for. Tá conseguindo pegar a visão? Essa semana, sábado, eu fui convidado para um evento numa oficina premium, né, na maior da América Latina, chamada Frison. E eu conversando com o
engenheiro-chefe de lá, ele pegou e falou assim: Francisco, você acredita que... Não, o engenheiro-chefe não, perdão. O mecânico-chefe, o chefe de oficina. Ele pegou e falou assim: sabe como eu fiquei conhecido? Eu falei, como? Eu fiquei conhecido por um dos carros mais caros aqui do Brasil, onde eu fui filmado empurrando ele na Marginal Tietê, em São Paulo. Aí eu, como assim? Ele foi uma McLaren que veio importada aqui pro Brasil e eu fui a cobaia. Falaram que eu tinha que buscar ela. Eu peguei ela e ela me quebrou no meio da Marginal Tietê. O que eu aprendi com isso, Francisco? Nunca confie no que é mais caro. O que eu aprendi com isso, Francisco? Nunca seja a cobaia. E o que eu aprendi com isso, Francisco? Um infeliz com o celular na mão é capaz de te filmar e não te ajudar. E aí a gente rachou o bico naquele momento. Então, assim, vocês estão vendo? O que eu aprendi com isso que o Rodrigo me contou? Rogério, perdão. O que eu aprendi com que o Rogério me contou? Independente do lugar onde você esteja, independente fazendo o que você estiver fazendo, tire sempre uma lição, extraia sempre a melhor aprendizagem daquele momento que você está vivendo e passando. Olha que louco! Eu peguei uma história que eu ouvi sábado agora, não é nem uma história antiga, não está nem ainda enraizada na minha sinapse, nem gerou sinapse poderosa aqui, ainda está um fiozinho de sinapse, um fiozinho de cabelo fininho. Você está entendendo? E eu estou utilizando ela para trazer isso aqui para você. Está conseguindo pegar a visão? Então, todas as vezes, Francisco, eu tenho que contar a história na minha palestra? Tem. Que história eu conto? Uma história que você consiga identificar uma solução para uma dor. Uma história que você consiga exemplificar, que você consiga extrair um exemplo para uma solução. E qual é a tríade disso? Primeiro, tem que ser uma história sua ou de alguém. Segundo, você vai pegar essa história que é sua ou de alguém e ela vai fazer com que ela faça parte da história de quem está assistindo, que é a sua plateia. Esse é o segundo movimento, que nem eu fiz aqui com vocês. Terceiro, você vai encontrar dentro desse contexto histórico uma solução, um desejo, curar uma dor, você vai levar algum exemplo, você vai criar um método dessa história para exemplificar alguma saída, alguma cura, algum movimento, alguma virada de chave, algum insight. As histórias, elas servem para isso. Francisco, pegou a visão? História sua de alguém, faça essa história virar a história da plateia e terceiro, extraia dessa história uma solução. Uma ou duas. Sacou? Pegou? Então, esse é a tríade que você vai seguir da história. Para que uma história serve? Em primeiro lugar, história conecta. A história, ela conecta mais do que tudo. A história gera atenção. A história faz com que a pessoa ela consiga se colocar no seu lugar. A história, ela faz a gente grudar. Quem não gosta de uma boa história? Esse é o primeiro ponto, conexão. Segundo ponto, a história é um método de ensinar. A história é um método. Lembra a sua mãe, a sua avó, o seu pai, quando eles contavam uma história para que você não fizesse algo? Olha, fulano, o filho da Benedita foi lá um dia, atravessou a rua e olha o que aconteceu com ele. Você vai atravessar a rua, filhinho, filhinha, olha lá o que aconteceu. Às vezes a história era até mentirosa, né? As vós de antigamente, né? As vós, elas gostavam de contar uma historinha, né? Olha, menino, lá, se você for lá à noite, não sei o que, piriri pororó. Então, o segundo movimento, primeiro movimento da história, ele conecta, ele chama a atenção. Segundo movimento da história, ele ensina. As histórias nos ensinam. E terceiro movimento da história, autoridade para o contador. Você se torna referência para aquela pessoa. Eu vou falar uma coisa para vocês. A gente esquece uma fórmula, mas a gente não esquece uma história. Eu tenho certeza que você tem várias histórias que contaram para você guardar aí na sua cabeça. Você fala, caraca, que história legal. Eu gostaria de ter passado por essa história. Ou então, eu nunca gostaria de ter passado por essa história. Então, a história, ela gera uma autoridade. Ela fixa a tua imagem, ela fixa a tua presença justamente no ouvinte, em quem está contando. Quando eu conto uma história, pessoal, primeiro, eu atraio a sua atenção. Segundo, eu faço com que você aprenda através da minha história. E terceiro, eu gero uma autoridade neural no seu espaço mental. Eu faço com que você pense na minha história.
porque você cria uma sinapse, e essa sinapse ela vai ser engordada, vai ser estruturada, vai ser encorpada, quanto maior for a intensidade da minha história na tua vida. Então anotem aí, estrutura de uma história. História minha ou de alguém. Essa história eu tenho que conectar com o público, eu tenho que fazer ser a história da pessoa também, tá? Tenho que fazer essa história ser a história da pessoa também. E terceiro, através dessa história tem que vir uma solução. Certo? Então, ó, a tríade da história. Para que serve a história? Primeiro lugar, a história ela serve para conectar, chamar a atenção, porque histórias conectam. Segundo, a história serve para ensinar. Eu ensino através da história. E terceiro, eu gravo a minha vida, a minha história na vida de quem está me ouvindo. Ou seja, eu elevo a autoridade como palestrante, como comunicador, quando eu conto uma história de alto impacto. Resumo disso tudo, pessoal. Só tem um. Você fazer com que a pessoa se apaixone por você, aprenda com você e não te esqueça nunca mais. Escreve aí. Quando eu conto uma história, eu quero que a pessoa se apaixone pela minha inteligência. Quando eu conto uma história, eu quero ensinar a pessoa, eu quero que ela saia dali diferente com a minha história. E quando eu conto uma história, eu quero que você nunca mais esqueça de mim. Fechou? Esse é o objetivo. E aí pense, se você não tiver isso na tua palestra, imagine tu passar uma palestra inteira. Olha, o cateto da hipotenusa, ele foi criado em 1800 e não sei o que, não sei o que. E tu não conta a história do infeliz. Você fala sobre Thomas Edison e não conta a história dele. Você fala sobre Einstein e não conta a história dele. Você fala sobre você que virou um milionário, uma milionária e não conta a sua história. Não tem como. Ai, Francisco, mas eu não tenho história para contar. Tem sim. Tem sim. Não me venha com churmelas. Você tem uma história para contar. Agora, me responde aqui no chat. Você já pensou em uma boa história para começar a contar? Coloca só eu, se você pensou. Coloca aqui, ó. Eu tenho uma boa história. Eu tenho uma boa história. Coloca agora no chat para eu ver quem é que tem história. Coloca aí. Que aí você vai trabalhar a sua história. Coloca aí. Quem tem uma boa história para contar? Bora, gente. Bora. Se movam. Quem aí tem uma boa história para contar, coloca eu tenho uma boa história para contar. Tá passando no Instagram também? Tá? Pessoal do Instagram pode colocar aí. Boa! Adorei, Cláudia. Palestrantes. Valdete. Fala, Val, tudo bem? Muito bom, muito bom, muito bom. Eudinei, eu tenho uma boa história. Coloca aí. Quem quer ser um palestrante? Criou o nome de uma série. Quem quer ser um palestrante? Não tem quem quer ser um milionário? Nossa! Eu vou registrar isso logo antes que alguém me copie. Bom, quem quer ser um palestrante? Criei mais uma! Anota essa aí pra conta, MBA. Tamo junto. Ó, gente, então é assim. No Instagram, Ana Paula, Ricardo. Ana Paula, Ricardo, quem mais? Aqui nos últimos palestras. Ana Paula e Ricardo também tem uma história. Coloca aí, gente. Quem quer ser um palestrante? Eu vou parafrasear o filme Quem Quer Ser um Milionário. Sabe por quê? Naquele filme Quem Quer Ser um Milionário, ele talvez... assistam. Coloca aí como lição de casa. Quem quer ser um milionário? Coloca aí como lição de casa. Quem quer ser um milionário é um rapaz que, naquele jogo do milhão, ele traz a resposta através de histórias. Nossa, gente, que fim! Gente, caiu isso agora pra mim. Agora. Eu juro que eu não tinha colocado isso aqui no contexto. Mas para pensar comigo, eu quero que vocês assistam. Quem aí não assistiu Quem Quer Ser um Milionário, vai assistir. Coloca aí na tua lista de filmes para você assistir. Só resumindo, tá? O Quem Quer Ser Milionário é um rapaz indiano que ele participa de um desses reality, né? Que nem esse do Luciano Huck, tudo, tal, de quem quer ganhar 1 milhão, tal. E aí ele tem ali um quiz de perguntas, né? E as perguntas cruciais da vida dele, ele busca nas histórias. As respostas, ele busca nas histórias. E quem quer ser um palestrante, muitas das respostas você vai encontrar nas suas histórias. Nas suas histórias. Cara, e tem um programa, eu não sei se é verdade ou não, que é a última pergunta para 1 milhão. É a última pergunta para 1 milhão. E o rapaz, ele ainda tinha algumas coisas para solicitar. Né? Ele poderia solicitar a ajuda dos universitários, uma ligação. Aí ele pediu uma ligação.
Aí o cara foi, aí ele tinha a última pergunta para ele ganhar 1 milhão. Aí ele foi e falou, quero fazer uma ligação. Para quem? Pro meu pai. Aí ele liga pro pai, e aí ele fala, oi pai, eu tô te ligando, mas hoje eu não tô te ligando para pedir nada. Hoje eu não tô te ligando para pegar resposta nenhuma, porque eu sei. Hoje eu tô te ligando para te dizer que eu sou um milionário. E ele desliga o telefone, responde a pergunta e ganha 1 milhão. Uau! Nossa! Essa arrepiou até o cabelo da nuca aqui, cara. Tá entendendo? Então são histórias, tá? Então aperfeiçoe as suas histórias, compacte as suas histórias. A sua palestra não pode ser a sua palestra não pode ser só a sua história. A sua história é um componente da tua palestra e um componente de ouro, certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Segunda-feira que vem eu volto com mais um episódio. Qual vai ser o próximo episódio? Conteúdo! Como desenvolver um conteúdo de impacto, um conteúdo que transforme a vida das pessoas. Então, nosso próximo episódio, próxima segunda-feira, nós vamos falar sobre conteúdo e infotenimento. Você sabe o que é infotenimento? Eu vou te ensinar na nossa próxima aula, tá? Mas antes da gente ir embora, vamos tirar uma foto? Tira uma foto, posta nos stories, marca lá MBA do palestrante, Palestras Francisco Almeida, Lucas Vieira, Lucas Lopes, marca todos os professores e marca o MBA, marca lá, tira essa foto agora e marca e coloca que ficha que caiu aí na tua cabeça, certo? Aí, um abraço meus queridos, fiquem todos com Deus, tá bom? Um beijão e até a próxima.